O Trading Like a Pro apresenta Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Salve, salve, meus amigos, salve, salve, minhas amigas, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil, um produto do Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Eu sou o Rodrigo Gasparini e nós estaremos juntos semanalmente aqui na Podosfera para falarmos muito sobre tênis e sobre apostas e trading esportivo em tênis. É claro que eu não estarei sozinho, aliás, estarei muito bem acompanhado. Como eu disse, o Tênis Cast é um produto do Trading Like a Pro. E quando a gente fala de Trading Like a Pro, a gente fala, é claro, da referência em trading esportivo em tênis no país. Está comigo Thiago Meirelles. Tudo bem, Thiago? Seja bem-vindo ao Tênis Cast. Salve, Rodrigão, tudo bem? Um grande prazer estar aqui contigo, um grande prazer estar iniciando esse projeto para a gente bater um papo muito legal semanalmente e passar bastante informação e bastante conteúdo para quem está chegando, para quem já navega nesse mundo de apostas e trading esportivo, com um foco bastante dedicado a esse glorioso esporte tradicional tênis. É isso, eu estou aqui no interior de São Paulo. Thiago Meirelles, tá onde, Thiago? Então, estamos aqui no sul do país, em Porto Alegre, exatamente na capital do Rio Grande do Sul, já observando pela janela aqui uma frente fria entrando com toda a força, como de costume. E com esse suporte da tecnologia, eu aqui em São Paulo, Thiago lá no Sul e você em qualquer parte do mundo participa conosco. Nós queremos a sua participação aqui no Tênis Cast. Quem quiser falar conosco, quem quiser mandar mensagens, perguntas, dúvidas, faz o quê, Thiago? Olha, eu acho que a melhor dica que eu posso dar é entrar no site, onde encontram todos os nossos contatos. Então o nosso site é tradinglikeapro.com.br e lá você vai encontrar o nosso e-mail, Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook ou o próprio formulário de contato dentro do site. E convido já para quem estiver nos ouvindo aí, nos deixar a sugestão de assunto, de conteúdo, alguma dúvida específica sobre qualquer tema relacionado a isso que estamos conversando. Vai ser um prazer a gente ajudar a caminhada de quem estiver nos ouvindo aí, Rodrigão. Tênis Cast, que nasce primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis no Brasil. Basicamente, né, Thiago, é dar um suporte a todo mundo que está no mercado a melhorar as suas apostas e o seu trading em tênis. E o objetivo realmente é esse, é o objetivo que a gente tem, na verdade, através de toda a nossa plataforma e nossas redes sociais, é divulgar conteúdo, é dar suporte para quem tem interesse, está começando, está, como eu comentei, já caminhando em algum nível. Nós pretendemos, no Trading Like a Pro, ter ferramentas e suporte para todos os níveis das pessoas que estão nesse mundo, né? Então, seja um iniciante, um intermediário, um cara avançado, nós temos ferramentas, temos manuais, temos treinamento, temos aplicativos, temos Pix para investidores, temos um apanhado de coisas e de produtos que suportam de verdade o apostador, né? Seja lazer, ou seja quem está querendo ser profissional, ter uma renda extra, ou qualquer que seja o objetivo, a gente tem essa pretensão. E o Tênis Cast vem com esse objetivo, né, Rodrigo? Um projeto que a gente conversou, a gente vem conversando bastante tempo, estamos conseguindo colocar no ar, e ele vem ajudar a trazer informação, fundamentalmente, de uma maneira mais específica. A ideia é trazer informação para os torneios que iniciam na semana seguinte, para que a pessoa que estiver ouvindo consiga absorver as informações que a gente vai passar e que vão ser focadas em suportar as apostas e o seu trade nos torneios da semana que vai iniciar. Então esse é o objetivo, fundamentalmente apoiar e dar mais um pouco de informação para quem quer fazer trading em tênis. Mas nós teremos muito mais aqui no Tênis Cast.
Você vai ficar por dentro das regras do tênis. Teremos dicas dadas pelo Thiago em relação a apostas feitas na plataforma Trading Like a Pro, na plataforma do TLP. Teremos dicas sobre as redes sociais dos tenistas. Enfim, né, Thiago? Conteúdo é o que não vai faltar para o amante do tênis e, é claro, para o apostador em tênis. É isso aí, Rodrigo. Esse é o nosso objetivo. Contribuir para que a pessoa, o nosso ouvinte, quem estiver nos acompanhando, tenha sucesso aí, a gente ajude de alguma maneira essa pessoa a ser lucrativa nesse mercado. Esta é a edição número 0 do Tênis Cast, este nosso piloto, este nosso programa inaugural não poderia começar, não poderia ir ao ar em melhor hora. Começa na semana que vem um dos principais torneios de tênis do mundo, começa Roland Garros. A gente vai falar muito sobre Roland Garros, sobre a chave masculina, sobre a chave feminina, mas eu imagino, né, Thiago? E aí o especialista, é claro, é você, vai dizer se eu tô certo ou se eu tô errado, mas imagino que não dá pra gente falar dos torneios que vão acontecer, no caso especificamente Roland Garros, sem citarmos também os torneios que estão acontecendo. Há toda uma relação, uma interligação entre esses campeonatos, né, Thiago? Perfeito, Rodrigo. Na verdade, isso é um ponto muito chave para quem atua no tênis, né? Tanto em trade quanto no estilo punter. O calendário de tênis, a temporada de tênis, ela vai do dia 1º de janeiro até quase o final de novembro. Então são torneios semana após semana sem faltar. E obviamente isso acarreta um calendário, um planejamento. Isso na verdade exige de cada jogador um planejamento muito bem feito para que o jogador chegue sempre nas melhores condições nos torneios mais importantes do ano. E também há uma relação inclusive com a temporada anterior, né? Afinal de contas, os sistemas de ranqueamento, tanto da WTA quanto da ATP, ele leva em conta as últimas 52 semanas de pontuação que os jogadores fizeram. Ou seja, um ano para frente, naquela mesma semana, o jogador precisa defender os pontos que ele fez na mesma semana correspondente um ano atrás. Então, isso também é ponto-chave no planejamento dos jogadores. Bom, portanto, só esta informação já faz com que cada semana tenha um peso específico para cada jogador individualmente. Uma semana importante para um jogador talvez não seja tão importante para o outro jogador B, porque o jogador A foi vice-campeão no ano anterior. Então, só para exemplificar, né, Thiago? Pegamos o exemplo de qualquer torneio. Vamos supor que você, Thiago, venceu o torneio no ano passado, esse torneio específico, e que eu, Rodrigo, caí na primeira rodada. No ano que vem, ou neste ano, ou seja, na temporada seguinte, esse torneio acaba sendo muito mais importante para você do que para mim, é isso? É exatamente isso, perfeitamente. Usando nomes eu acho que a gente ajuda. É exatamente isso. Então, para cada jogador, aquela semana ela é diferente, perfeito? E isto faz com que a semana seguinte, obviamente, também tenha peso diferente para determinado jogador. Então, isso é uma coisa muito dinâmica e é uma informação que a gente sempre precisa ter no nosso caderninho de anotação, embaixo do braço, para a hora que a gente sente. Para analisar os potenciais trades e apostas da semana, a gente tem essa informação e ela entre dentro da nossa análise. Agora, como tu bem falou, estamos chegando num grande slam, no segundo do ano em Roland Garros, e esta lógica que eu escrevi, ela se inverte um pouco justamente nessa semana. Ou seja, Roland Garros é um grande slam, um dos 4 do ano, e ele é importante para todos os jogadores e jogadoras. Independente se foi campeã ou campeão, ou se perdeu na primeira rodada, ou até no qualifying, ou se até não jogou por motivo de lesão, ou seja, qualquer que for. Então, aqui a lógica inverte um pouco. O que está acontecendo nesta semana não é tão importante para a semana que chega do Roland Garros. Agora,
Existem, por exemplo, mesmo não sendo uma semana tão fundamental, tem dois jogadores, por exemplo, que é bom chamar atenção. Quando eu olho para os torneios que estão acontecendo, os 4 torneios que estão acontecendo essa semana, 2 ATP, 2 WTA, quando a gente olha para o ATP de Genebra, na Suíça, a gente vê na final dele, para ser jogada no sábado, dia 25, o Alexander Zverev, que é um jogador top 10 do mundo, que não vem atravessando uma fase muito boa e até por isso certamente está dando o seu máximo para pegar ritmo de jogo e tentar chegar em Roland Garros com uma forma melhor. Agora, isso pode acarretar na sua performance na semana seguinte, por quê? A gente precisa lembrar que Roland Garros, Grand Slam, são torneios que duram 2 semanas para quem vai até o final. São 7 jogos. Então, talvez esta semana pesada em Genebra fique pesada demais um pouco lá na 3ª ou 4ª rodada se ele conseguir chegar em Roland Garros. Então precisamos ter atenção. Por que eu estou falando isso? Precisamos ter atenção na hora de encarar os jogos do Alexander Zverev. Preste atenção nisso. A mesma coisa está acontecendo com a menina Caroline Garcia, que é uma francesa, que está na final do WTA de Estrasburgo, que também acontece neste sábado de manhã. É uma francesa, certamente tem uma motivação a mais por jogar num Grand Slam no seu país, mas que talvez sofra lá pela 3ª ou 4ª rodada, se lá chegar, por ter tido uma semana mais pesada nessa que está acabando, já que ela está fazendo o seu 4º jogo, fazendo a final. Então, veja que mesmo em situações onde a semana anterior não é tão importante, a gente sempre tem alguma coisa do que tirar do mercado. E agora, então, falando especificamente de Roland Garros. Você falou um pouquinho do Zverev. Quais são os favoritos, né, Thiago, a ganhar Roland Garros, torneio tão importante que começa nos próximos dias? As chaves já estão feitas, Rodrigo, já foram divulgadas, o calendário da primeira rodada já está definido, e é impossível a gente olhar para Roland Garros e primeiro não lembrar do nosso glorioso Gustavo Kuerten, um ídolo do país, né? Muita saudade, mas também não tem como pensar em Roland Garros sem Rafael Nadal. O Nadal, ele teve uma temporada de saibro, talvez a pior dos últimos 10 ou 12 anos, conseguiu ganhar o torneio de Roma, agora na final, passando por cima quase do Djokovic, mas ele teve uma temporada bem difícil. E já olhando para o mercado de campeão na Betfair, o mercado está pagando 2, em torno da odd de 2 para ele, e eu não vejo muito valor nessa entrada. Tá? Ele é favorito? Mas ele já foi muito mais favorito nos outros anos. O Nadal já não é um cara jovem, o corpo dele está gritando com as lesões, e se ele tiver dificuldade para passar na primeira ou na segunda rodada, encarar um ou dois jogos de 5 sets, eu acho que ele pode ser surpreendido muito cedo nesse torneio. Tá? A minha projeção é que ele chegue numas quartas de final para enfrentar um Tsitsipas, o grego que fez uma ótima temporada de saibro. E o Tsitsipas perdeu dele em Roma, é verdade, mas ganhou dele lá em Madrid. Então já mostrou que tem condições e coragem para ganhar do Nadal, que é uma coisa muito importante. Tá virando um duelo, quase que uma rivalidade recente, né? Perfeito. O Tsitsipas é um jovem talento, ele está com muita confiança e eu acredito que se ele chegar nas quartas de finais com o Nadal, vai ser um jogo duríssimo para o espanhol. Especialmente, como eu comentei, se o espanhol tiver um ou dois jogos mais longos na caminhada até as quartas. Esse a gente precisa prestar atenção. A gente sempre tem que olhar para o jogo de tênis daquele dia observando o contexto todo. Tá? Outros 2 jogadores se tornam não favoritos, mas se tornam jogadores que a gente precisa prestar bastante atenção, justamente pela condição que eu comentei do Nadal. Na parte de cima, para fazer as outras quartas de finais desta chave, eu imagino que deva chegar Djokovic e o Thiem, que é o austríaco fantástico no saibro. Então já digo aí uma outra pedreira, que se o Nadal passar pelo Tsitsipas na semifinal, ele pega ou Djokovic ou provavelmente, eu acredito, o Thiem, que também já ganhou dele, passou por cima dele em Barcelona,
que é mais casa ainda do Nadal do que a Espanha. Então, pegar uma odd de 2 do Nadal para ele ter esse caminho todo para chegar até a final e ser campeão, para mim é uma entrada absolutamente sem valor. A outra ponta da chave masculina é onde está justamente o Djokovic, onde está o Del Potro e o Fognini. Tá? O Fognini é um italiano extrovertido, com aquela personalidade dele, mas que mostrou que tem muito tênis para jogar no Saibro e jogar sério. Atropelou o Nadal de novo na final em Monte Carlo, no Masters 1000, e pegou uma chave relativamente tranquila, pela minha projeção, deve encarar o Zverev nas oitavas, o Alexander Zverev, que comentamos mais cedo, e acredito que ele deva passar. Pelo outro lado, para fazer as outras quartas de final, estaria, em teoria, Djokovic, mas que tem pelo caminho o croata Borna Coric, que é um garoto que é jovem, mas ele já tem anos de circuito, já mostrou que ganha de Nadal, de Federer, de Djokovic. No Saibro, especialmente, ele tem muita condição para isso. Em jogo de 5 sets, pelo porte físico, pela condição física dele, que é muito boa, ele também teria uma vantagem, na minha opinião. Então, imagine que chegando pelo outro lado, teria Coric com Djokovic. Eu gostaria de acreditar no Coric. E um Fognini e um Del Potro também. Então, veja lá. Resumindo, Rodrigo, a entrada do Nadal eu descarto totalmente. Estes 3 caras, pelo caminho que eu mostrei e pelo preço que o mercado está falando, me agradam. Me agrada uma entrada com o Thiem pagando em torno de 9. Me agrada uma entrada no Tsitsipas pagando em torno de 25 para 1. E me agrada a entrada no Coric, neste momento, numa primeira rodada, pagando 300 para 1, com o objetivo de fazer um trade, fazer uma remoção de responsabilidade, fechar uma aposta lá na quarta ou nas oitavas de final, antes de um jogo contra um Djokovic, por exemplo. Então são estes 3 caras que eu indicaria para fazer alguma entrada no mercado de campeão, na chave masculina, Rodrigo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a chave feminina, mas tem uma situação que é muito importante, né, Thiago, em questão de Grand Slam. E a gente tá falando, é claro, de Roland Garros especificamente. São muitos e muitos jogos. Como é que o trader esportivo, ou até mesmo o apostador, deve se comportar? Porque, é claro, tem o jogo do Djoko, que é importantíssimo, que é alguém que pode chegar ao título, mas tem lá o Lajovic contra o Thiago Monteiro, vai ter o Millman contra o Zverev, vai ter, tô pegando alguns jogos aqui da primeira rodada, tá? O Anvier contra o Cuevas, o Chardy contra o Edmund. Como é que o trader faz para trabalhar em tantos jogos? Como é que ele cria esse filtro? Enfim, como é que o Thiago Meirelles aconselha um trader a trabalhar em Roland Garros? Vamos lá. Um detalhe bem técnico. O saque, ele já não é uma arma letal no Saibro. Já sabemos que a bola quica na terra e diminui a velocidade, dá mais chance do devolvedor botar a bola em jogo, e com isso os pontos têm mais troca de bola. E aí precisamos prestar atenção em quem tem mais facilidade em devolver saque, porque este cara se torna ainda mais perigoso numa superfície como essa. Num torneio como o Roland Garros, com um número de jogos tão grande nas primeiras rodadas, o primeiro filtro então que eu faço é tentar pegar jogadores que têm um estilo de jogo de trocação de bola. Estes caras são os caras que tendem a se dar melhor num jogo como esse. Segundo ponto, o que eu gosto de fazer, que é diferente do que eu faço normalmente, é sempre esperar o fim do primeiro set no jogo de tênis masculino num Grand Slam. Por quê? Talvez nem todo mundo saiba, mas no Grand Slam o jogo masculino é melhor de 5 sets. E, portanto, o mercado se move de uma maneira mais lenta. Como o jogador, para ser vencedor numa partida masculina, ele precisa vencer 3 sets, ele vencer o primeiro set já não é tanta vantagem como é vencer um set numa partida onde ele precisa vencer só 2, como é normalmente. Então, eu, praticamente como regra, eu não faço nenhuma entrada durante o primeiro set. Tá? Esta é uma segunda dica. E a terceira dica é uma dica geral. Tenha paciência.
Porque o jogo masculino, especificamente, é muito longo. Então, vai ter muita oportunidade. Terceira dica, quarta dica, eu acho, né? Já estamos na quarta dica. São muitos jogos. É humanamente impossível acompanhar todos os jogos do dia inteiro. E mais, é muito jogo simultâneo. Então, faça a sua análise pré-jogo, estude os jogos anteriormente, foque nos jogadores que você conhece mais, que tenha certeza da condição física, tenha certeza do estilo de jogo, tenha certeza do adversário dele e foque em no máximo 3 jogos ao mesmo tempo, para que, se conseguir identificar uma oportunidade em um desses 3 jogos, consiga tirar o melhor dela. Se tentar acompanhar todos os jogos ao mesmo tempo durante o dia inteiro, vai dar ruim. Vai dar ruim. Não vai ter foco, não vai conseguir pegar a oportunidade no momento certo, não vai conseguir entrar no mercado na hora correta, vai ficar nervoso, vai ficar ansioso porque perdeu uma oportunidade, na próxima já não vai estar ótimo, vai errar stake, vai perder gestão de banca, e o caminho de uma semana, na verdade 2 semanas de torneio que pode ser super lucrativa, já começa errado. Essa dica que o Thiago passa é sensacional, porque num torneio como o Roland Garros, você abre lá o resultados.com, o SofaScore, você vê aquelas dezenas de jogos acontecendo ao mesmo tempo e a ansiedade, ela naturalmente vem, né, Thiago? Você começa a querer fazer tudo e acaba não conseguindo fazer nada ao mesmo tempo, isso quando não faz besteira. Exatamente isso, Rodrigo. Eu vou tentar resumir de uma outra maneira o que eu estava falando. Roland Garros, especificamente para mim, particularmente para mim, ele é disparado o melhor Grand Slam do ano, sobre a questão de trading, é o que oferece mais oportunidades, especificamente por causa da questão do saibro, tá? Que é uma superfície ótima para quem faz trade. Mas por que além disso, por que ele é tão lucrativo? E por que Grand Slams são potencialmente tão lucrativos? Justamente pela quantidade de jogos. Mas não, e agora que vem o detalhe, não porque a gente pode fazer muitos trades em muitos jogos. Não. É porque tem muito jogo e a gente tem a chance de pegar a oportunidade perfeita, correta, na medida certa e a gente maximizar aquele lucro. Ou seja, tem muito jogo acontecendo e eu afirmo que mais de 1, que 2, que 3, que 4 jogos vão te oferecer a oportunidade e o cenário perfeito para o trade. Então, o segredo não é tentar pegar todos os jogos. O segredo é esperar, acompanhar e quando a oportunidade perfeita acontecer, entrar com tudo e maximizar o lucro nela. Este é o Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis no Brasil. Estamos analisando Roland Garros, começa nesta semana que entra. Tênis Cast é um produto Trading Like a Pro. Thiago já falou muito sobre o torneio masculino de Roland Garros, chegou a hora das meninas, Thiago. O que é que dá para falar sobre o torneio feminino do Aberto da França? Vamos lá, Rodrigão. A WTA, ela é... Quem está nesse mundo sabe que ela é uma caixinha de surpresas, né? Especialmente em Grand Slams. Diferente da chave masculina, dos torneios masculinos de Grand Slam, que raramente acontece uma zebra muito grande. A gente viu 2 anos atrás a Jelena Ostapenko, uma menina que nunca tinha mostrado nada no circuito, foi lá e ganhou o Roland Garros. Ano passado quem ganhou foi a já consagrada Simona Halep, romena, e eu acredito que ela chega bem forte para esse torneio. Tá? A chave dela é uma chave relativamente tranquila, eu acredito que ela tem bastante chance de ir longe. A japonesa Osaka, número 1 do mundo, sabidamente está com uma lesão na mão, da qual ela vem sofrendo há algumas semanas, e inclusive ela comentou que ainda não está 100%, que já está com muito pouca dor, mas que vai tentar dar o máximo no torneio, ou seja, já é uma jogadora para a gente ficar de olho e certamente não dá para apostar nela com tranquilidade que vai chegar nas finais e ser campeã. Apesar de ser uma jogadora cabeça-chave número 1, atual número 1 do ranking, mas que em função da questão da lesão, não acredito que seja uma jogadora que a gente tenha que apostar logo de cara.
Precisamos ver como ela vai atuar nas primeiras rodadas. Especialmente porque na segunda rodada, ela pega a vencedora da já ex-número 1 do mundo, também campeã, Victoria Azarenka, que joga contra a Ostapenko, que foi a campeã que a gente citou agora há 2 anos. Ou seja, na segunda rodada, Osaka já pega uma pedreira com certeza. Então, certamente, temos que procurar outra oportunidade dentro da chave. A gloriosa holandesa Kiki Bertens fez uma temporada de saibro magnífica, mas chegou em Madrid já um pouco cansada. Descansou essa semana, acredito que tenha um torneio bom pela frente. A chave dela não é uma chave tão simples assim, pode pegar Johanna Konta, quem perdeu em Roma, pode pegar a Suíça Bentic na terceira ou na quarta rodada, se não me engano, de quem perdeu também, ou aliás, de quem venceu um jogo muito duro em Madrid. Então, tem uma chave que já não é tão simples para chegar nas quartas de final. Quem eu gosto muito é a tcheca Karolina Pliskova, que recém ganhou Roma. Apesar da altura e da mobilidade não tão boa, ela desde o final do ano passado, ela trouxe para o box dela a grande Conchita Martínez, uma tenista espanhola que fez muito sucesso no torneio de WTA e está justamente agregando ao jogo da Karolina Pliskova as características do tênis espanhol, que todos sabemos tem o seu berço no saibro. E a performance da Pliskova em Roma me chamou muita atenção. E eu acho que ela pode surpreender, sim, chegando longe nesse torneio. A chave dela é uma chave relativamente tranquila para chegar até as oitavas, onde ela deve enfrentar uma tenista também tcheca que eu gosto muito, que é a Marketa Vondrousova. Uma menina que tem 18 anos, 19 anos, um tênis magnífico, certamente top 5 a partir dos próximos anos, e que também tem no saibro, também tradição tcheca, a sua melhor superfície. Acredito numas oitavas de final entre Vondrousova e Pliskova, e acredito que as duas podem chegar bem longe nesse torneio. Então, já que eu dei a dica na ATP, vou também dar a minha dica e sugestão para a WTA. Para a WTA, eu sugiro no mercado de campeã de Roland Garros, Halep pagando em torno de 5,6 para 1, Karolina Pliskova pagando em torno de 15 para 1 e Vondrousova pagando em torno de 42 para 1. Sempre lembrando que a intenção é, se tudo der certo, lucrar com o decorrer do torneio e fazer uma operação para garantir o lucro num momento mais oportuno, de acordo com o andamento da competição, Rodrigão. Muito bem, Thiago. Então, que todo mundo que está nos ouvindo consiga desfrutar de Roland Garros, trabalhar corretamente e, naturalmente, sair de Roland Garros com um pouquinho mais de dinheiro do que entrou, né? É isso aí, Rodrigo. Esse é o nosso sempre o objetivo, é ir passo a passo, dia após dia. E lembre-se, né? Assim, é Roland Garros, é um Grand Slam, tem muito jogo e muita oportunidade, mas é um dia como qualquer outro. Perder dinheiro durante o Roland Garros é a mesma coisa que perder dinheiro em qualquer outra semana. E a recíproca é verdadeira. Ganhar dinheiro em Roland Garros é a mesma coisa que ganhar dinheiro em qualquer outra semana do ano. Então, os nossos pilares de gestão de banca, paciência, disciplina, manutenção da estratégia e metodologia, eles são absolutamente inquestionáveis e precisamos manter a cabeça no lugar durante o torneio todo para que a gente saia, como tu bem falou, lá no final, daqui 15 dias, um pouquinho mais rico do que já estamos, né, Rodrigo? Eu desejo aqui um bom torneio a todo mundo, estamos à disposição, quem quiser alguma dica, alguma ajuda, nos contate através dos meios que eu comentei e vamos fazer disso uma semana inesquecível para nós. E é claro que nos canais o Trading Like a Pro vai também ter muita informação ao longo de Roland Garros. Oportunidades de aposta, de trading, informação de lesão, alguma informação de bastidores, para que a gente possa pegar as melhores oportunidades do mercado. Bom, você percebeu aí na análise de Roland Garros que o Thiago se baseia muito em informações. Tem uma leitura de jogo fenomenal, mas também sabe muito do que está acontecendo no mundo do tênis. E aqui, no nosso Tênis Cast, semanalmente, Thiago Meirelles vai trazer dicas de como você, que está nos ouvindo, também pode ficar por dentro das informações sobre o tênis. Então, qual é a primeira dica nesta nossa edição número 0 do Tênis Cast, Thiago?
É isso mesmo, Rodrigo. Eu sempre comento com quem a gente conversa que, e eu também citei no começo do programa, que a atuação no mercado de tênis, seja ela em punter ou em trading, ela exige uma visão ampliada e não simplesmente daquele jogo que está acontecendo naquele momento ou daquele jogo que vai acontecer naquele dia. Precisamos ter quase que um domínio, eu diria, de todo o contexto de cada jogador, ou pelo menos do jogador que a gente gosta de acompanhar, né? Por exemplo, o Alexander Zverev, de quem a gente falou no começo do programa, que está passando por uma fase ruim, a fase ruim dele não é simplesmente uma baixa espiritual dele, que parou de jogar tênis, desaprendeu, não. Sabidamente, quem acompanha as redes sociais, e hoje em dia a nossa vida é essa, né? A gente acompanha o mundo através das redes sociais, cada um tem a sua preferência, mas não podemos fugir disso. Quem acompanha as redes dele sabe que nos últimos meses ele teve um desentendimento com o pai dele, ele trocou de treinador, na verdade o Ivan Lendl, quem ele tinha trazido para acompanhar ele, se afastou dele, ele brigou com a namorada dele, e vamos lá, tenista, como qualquer outro esportista, é um ser humano e sofre psicologicamente com os percalços do dia a dia. Hashtag tenista também é gente. Exatamente. E, digo mais, o esporte tênis é um esporte individual, pelo menos a categoria individual, ele é um esporte que depende exclusivamente daquele jogador, daquela jogadora, naquele momento. Então, qualquer coisa que faça baixar um pouco a qualidade ou a performance desses atletas top de linha afeta no jogo. E mais, perde uma, perde duas, perde três, a confiança, que é um elemento também fundamental num jogador de tênis, acaba impactando e é mais uma pedra, é mais um peso botando o jogador para baixo. E aí, meu amigo, vem as dificuldades do jogador de tênis. Cada semana, isso é uma coisa boa, cada semana tem a chance de recomeçar, mas se aquele recomeço é falho, ou seja, perdi essa semana que vem eu volto com tudo, e aí ele vem e perde. Perdi de novo, mas semana que vem eu volto com tudo, e aí ele volta e perde de novo. A confiança vai minando e vai perdendo o ritmo de jogo e vai gerando pressão, ainda mais para um cara que teve um 2018 fantástico, chegando a ser top 3 do mundo. Então a gente precisa ter o contexto geral. Então, eu sempre digo, fundamental acompanhar as redes sociais e sites de notícia, especialmente local. Então a dica de hoje, nesse nosso primeiro episódio, Rodrigo, é o site da Associação Francesa de Imprensa, que é o www.afp.com. A Associação Francesa de Imprensa, ela cobre Roland Garros muito de perto, justamente pelo tamanho e pela importância que é Roland Garros no mundo do tênis, na França, e tênis é um esporte muito popular na França. E Roland Garros, em sendo o Grand Slam da França, então tem uma cobertura fantástica. E ali a gente consegue colher muito bem informações muito rápidas, porque como é a Associação Francesa de Imprensa, ela faz um apanhado, vamos dizer assim, vai coletando informação dos diversos meios que estão cobrindo a competição. Então a minha dica é essa, www.afp.com, para ficar por dentro em tempo real. E aí, vai para o site, vai para o Twitter, vai para o Instagram desses caras e fica recebendo informação em tempo real do que está acontecendo lá em Paris. Como eu disse no começo deste podcast número 0 do nosso Tênis Cast, também teremos um quadro em que Thiago Meirelles explica a regra do jogo. O tênis tem cada peculiaridade, você que está nos ouvindo sabe muito bem disso, e elas serão explicadas detalhadamente aqui pelo Thiago. A gente está na véspera de um Grand Slam, está na véspera de Roland Garros, e cada Grand Slam tem a sua peculiaridade também, não só na questão do piso, da temperatura, dos horários dos jogos, mas também na questão da regra do quinto set, no caso do torneio masculino, que é o único que vai para 5 sets em caso de empate em 2-2 no número de sets. Explica isso, Thiago. Quer dizer, então, que Roland Garros é diferente da Austrália, que é diferente do US Open, que é diferente do Wimbledon? É isso mesmo, Rodrigo. Somente na chave masculina, isso vale para a chave masculina, mas somente em grandes slams, o jogo ele não é em melhor de 3 sets, como a gente comentou lá no começo. O jogo é em melhor de 5 sets. Então, o jogador precisa vencer 3 sets para ser o vencedor da partida.
O que aconteceu? Roland Garros ainda é o torneio que mantém o seu formato desde o início, desde as primeiras edições, que é um quinto set longo, como se costuma falar no meio do tênis. Quinto set longo significa o seguinte: a gente sabe, num set normal, tanto no feminino quanto no masculino, tanto em jogos de 2 sets ou de 5 sets, quem vence o set é o jogador que chega primeiro a 6 games, se há uma diferença de 2 games. Se o set chega empatado em 6-6, vão para um pedaço do jogo chamado tie-break, que é onde ocorre o desempate daquele set. E aí o set termina no placar de 7-6 para qual é o jogador que ganha esse tie-break. No quinto set, não existe esse tie-break em Roland Garros. O jogo vai ficar rodando até que alguém consiga abrir 2 games de diferença. Então pode ser 8-6, 10-8, 12-10, 14-12, 15-13 e assim vai. Mas, Thiago, não acaba nunca? Não acaba. Se acabar a luz natural do complexo de Roland Garros, ou seja, não tem iluminação artificial, o sol se pôs em Paris, a partida é interrompida e recomeçada do mesmo momento no dia seguinte. Tá? Então, isso é diferente dos outros grandes slams, né? É uma característica de jogo longo, ou seja, e é importante a gente observar isso, quem joga jogo longo, no outro jogo da rodada, tem a tendência de chegar mais cansado que o adversário. Eu acho que o segredo aqui é a gente focar nessa informação. Primeiro, jogo masculino é 5 sets, então tenha paciência e não entre antes do final do primeiro set para fazer a sua operação. E segundo, atenção para quem jogar 5 sets, porque certamente vai ter um prejuízo no preparo físico maior que um adversário que chegou depois de um jogo rápido na rodada anterior. Eu acho que é por aí, Rodrigão. E eu diria até o quê? Atenção a quem jogar 5 sets e atenção a quem jogar 5 sets dependendo de como for o quinto set, porque uma coisa é o quinto set com 6-4 ou mesmo um 7-5. Outra coisa é um quinto set com 10-8, 14-12 por aí vai. Perfeitamente. E, aliás, outro detalhe, talvez logo na partida seguinte da partida que ele jogou 5 sets, ele ainda tenha gás. Agora, se ele jogar 2 partidas de 5 sets, na terceira partida ele vai estar cansado. O TênisCast é um produto do Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Um dos produtos do Trading Like a Pro, além do TênisCast, é claro, são as piques enviadas quase que diariamente pelo Thiago Meirelles aos assinantes. E aqui, no nosso TênisCast, nós destacaremos semanalmente uma dessas piques. Muito mais do que dizer, né, Thiago, se a pique foi vencedora ou não, se ela deu green ou se deu red, se a gente ficou rico ou ficou pobre. É claro que é uma brincadeira, porque todo mundo tem gestão de banca. Agora, muito mais importante do que isso, é a gente explicar como é que você chega, como é que o Trading Like a Pro, o modelo do TLP, chega até esta pique. Então eu queria, Thiago, que você, nesse nosso número 0, já desse a primeira pique resolvida da semana e explicasse como é que você chegou até esta dica de aposta de valor. Um dos nossos, talvez eu acho que foi o projeto pioneiro nosso do Trading Like a Pro, o nosso primeiro produto oficialmente há mais de 2 anos, o nosso famoso Zebra TLP, que é basicamente um sistema de apostas onde o nosso modelo, né, através do nosso modelo a gente procura, ele identifica jogadores que estão sendo considerados zebra naquele jogo e que, de fato, na prática, por diversas razões, não seja tão zebra assim e muito mais. Por vezes, ele, inclusive, segundo o nosso modelo, ele é favorito. A desta semana, que eu gostaria de destacar, que eu acho que tem um conteúdo legal para a gente explorar, é uma pique que a gente deu para o Frederico Delbonis, argentino, canhoto, para vencer o Grigor Dimitrov, o búlgaro, na primeira rodada do ATP de Genebra. A odd do Frederico Delbonis estava 2,81 na Pinnacle. E esta era uma odd absolutamente de valor,
Afinal de contas, Grigor Dimitrov, o búlgaro, foi um jogador que nos últimos 2 anos decepcionou muito. Eu diria que está quase em queda livre, a confiança dele está lá embaixo, ele já não consegue ganhar de praticamente ninguém. E ainda, apesar disso, o mercado muitas vezes ainda precifica esse jogador em cima do seu nome, disso que eu acabei de comentar. Um jogador que não ganha de muita gente, que está com confiança lá embaixo, que não ganhou de ninguém ainda praticamente na temporada de Saibro, ele não pode chegar numa semana pré-Roland Garros pagando uma odd tão baixa como ele estava pagando, em torno de 1,40 e poucos, 1,50, contra um argentino que sabidamente tem no Saibro a sua melhor superfície, como de praxe dos argentinos, tem um saque muito bom, é um jogador canhoto com um forehand muito interessante e que vem numa temporada dentro da média dele, ganhando 1 ou 2 partidas, fazendo quarta de final e pagando 2,81, a gente tem que fazer essa entrada. Esta é a análise subjetiva que a gente faz em complemento à análise numérica, estatística que o modelo faz para nós. Basicamente o que acontece, para explicar para quem está ouvindo e não conhece o nosso sistema de zebras, a gente faz uma entrada de dados no nosso modelo das principais variáveis numéricas de um jogador. Confirmação de saque, percentual de quebra de serviço que ele tem, percentual de vitórias no geral dentro daquela superfície nos últimos 12 meses, percentual de vitórias depois de perder o primeiro set, percentual de recuperação e assim por diante. E, obviamente, a gente inclui aí fatores de lesão, de confiança, fatores mais subjetivos que vêm justamente do nosso conhecimento e do nosso acompanhamento. E este apanhado geral de informações faz com que a gente, volta e meia, consiga ter uma vantagem sobre o mercado, vamos dizer assim, e conseguir captar odds super boas e que, num longo prazo, uma sequência de apostas com odds tão altas como esta, que é a média do sistema Zebra, a gente consegue ser relativamente lucrativo, vamos dizer assim, para ser modesto, Rodrigo. Muito bem, este é o Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis no Brasil. É só o começo do projeto, né, Thiago? Vem muito podcast, vem muito Tênis Cast por aí, vem muita dica de tênis, muita informação sobre este mundo de trade e apostas esportivas. Com certeza, Rodrigo, esse é o nosso objetivo, é o primeiro. Eu acho que cabe até um pedido de desculpas se ficou alguma coisa um pouco fora do lugar, né, Rodrigo? É o nosso piloto esse aqui, mas o formato que a gente imaginou para iniciar esse, obviamente, como eu comentei, a gente está totalmente aberto a sugestões, dicas, críticas, comentários, algum assunto que a gente possa discutir, que possa ajudar vocês. E o objetivo é esse, é tentar... Claro, este foi um episódio um pouco especial em função de Roland Garros, mas o conceito é esse, é a gente trazer informação para você que está nos acompanhando através do podcast, trazer informação para ajudar você para a semana que vem a seguir os torneios que estão começando, né? Esse é o nosso objetivo, trazer conteúdo, trazer curiosidade, trazer informação de valor para que você possa continuar ou iniciar o seu período lucrativo dentro do tênis, nas apostas e no trade esportivo, Rodrigo. Eu acho que é isso, né? É isso, é claro. E sempre lembrando a todo mundo que o Trading Like a Pro está à disposição, né, Thiago? É só acessar tradinglikeapro.com.br, acompanhá-lo nas redes sociais e, claro, também participar do nosso podcast. É isso aí, Rodrigão. A gente aguarda o contato de vocês e o nosso Instagram vai estar a todo vapor durante o Roland Garros, passando dicas em tempo real, vamos dizer assim, já que hoje em dia a gente não consegue viver sem estar conectado. Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Eu agradeço demais a sua audiência, nós estaremos juntos semanalmente aqui na Podosfera. Valeu, Thiago, um abração, hein? Rodrigo, um abraço, que seja o primeiro de muitos e obrigado a você que nos acompanhou e que, se Deus quiser, vai nos acompanhar nessa caminhada, sendo o primeiro podcast de tênis do Brasil. Um abraço, Thiago, um abraço a você que nos acompanhou. Até a próxima edição do Tênis Cast. O Trading Like a Pro apresentou Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Até a próxima edição.